O Banco do Brasil tem feito muito dinheiro, trazendo 9,5 bilhões de reais apenas no segundo trimestre do ano de 2024, considerando seu lucro líquido, sendo que esses resultados, divulgados recentemente, aumentaram 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E o mercado inclusive disse que foi acima das expectativas, o que fez com que o Banco do Brasil trouxesse ainda mais pagamentos de dividendos, na ordem de 866 milhões de reais em forma de dividendos e quase 1,8 bilhão de reais em forma de JCP, fechando 2,66 bilhões de reais em um pagamento duplo de dividendos e JCP. Tudo isso fazendo com que casas de análise e até mesmo bancos, como o Banco Santander, a recomendar a compra das ações BBAS3, considerando que elas são as ações mais baratas do setor. Mas é claro, nem tudo são flores e tem problemas para resolver. Então, vamos entender também qual é o problema que está tirando o sono dos investidores. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer uma avaliação sobre o desempenho do Banco do Brasil, considerando os últimos resultados, quando ele vai trazer a próxima divulgação do seu desempenho, e vamos ver também quando o banco vai fazer novos anúncios de pagamento de dividendos. Tudo isso considerando se o momento é favorável para investir nas ações BBAS3, considerando a análise técnica e também avaliando a recomendação do mercado, para ver se ele faz sentido realmente, trazendo alertas aos investidores e também projeções e preço-teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, então vamos começar aqui observando as ações BBAS3 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que esse aqui é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo aqui cotações desde a semana do dia 13 de fevereiro de 2023, ficando muito claro toda essa valorização ao longo do tempo em uma tendência de alta de médio prazo. Porém, como eu já tinha trazido anteriormente para nossa comunidade, a região dos R$ 28,72 como sendo a região de resistência de preços, sim, as ações do Banco do Brasil começaram a corrigir pelo menos nas últimas 4 semanas. Mas tem um suporte chegando na região dos R$ 25,77 até essa linha tracejada, que é o script automatizado do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal. Muito útil para justamente ajudar a enxergar esses momentos de maior resistência e suporte de preços, o que facilita o planejamento de novos aportes e momentos de aguardar. Então temos que de fato as cotações estão se dirigindo para essa região de preços, numa tendência de curto prazo de queda das cotações, com essa média móvel podendo significar que as ações vão apresentar um cansaço aqui nessa queda das cotações. Porém, o volume de vendas tem aumentado, então isso torna ainda possível enxergarmos as cotações nessa região aqui. E a garantia que isso vai acontecer? Claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Mas, se as cotações retornarem até essa faixa e não perderem o fundo anterior e voltarem a subir, aumentam as expectativas de rompimento da máxima histórica. Claramente podemos observar nesse gráfico que ficou na semana do dia 2 de setembro de 2024, chegando até os R$ 29,10. E é bem verdade que eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual a respeito do lucro líquido ajustado, em que o banco teve sim 8,8% de crescimento no seu lucro líquido na comparação com o primeiro trimestre, saindo de 8,5 bilhões para 9,3 bilhões. No entanto, quando a comparação é com o trimestre imediatamente anterior, ou seja, o quarto trimestre do ano passado, aí houve uma redução de 1,5%, onde caiu 100 milhões de reais aproximadamente, 9,4 para 9,3 bilhões. E é claro, fazer uma análise superficial pode levar a conclusões erradas e assim os investidores trocarem os pés pelas mãos, porque sim, teve essa queda aqui referente ao quarto trimestre do ano passado, mas notem só, na teleconferência do banco ele inclusive trouxe esse slide dizendo o melhor primeiro trimestre da história do Banco do Brasil. Esses 9,3 bilhões de reais que representam 8,8%, mas também é o mesmo valor que representa uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. Ainda assim, é o melhor primeiro trimestre da história. Então não adianta comparar itens diferentes dentro de uma mesma cesta. É preciso compreender que, inclusive, o Banco do Brasil tem lá suas sazonalidades, que aliás, se estivesse ruim, como saiu em algumas matérias na mídia por aí, ele não teria aumentado seu retorno sobre patrimônio líquido
para 21,7%. Não faria sentido, essa conta não bateria. Então o que temos é realmente o Banco do Brasil novamente tendo recorde aqui de resultados, pelo menos em relação ao primeiro trimestre histórico da empresa. Mas se teve pontos negativos? Claro que sim, e vamos falar deles também nesse vídeo. Primeiro vamos falar da margem financeira bruta, porque isso aqui importa muito para descobrir quanto de verdade o banco está saudável. Afinal de contas, a margem financeira bruta é um indicador financeiro crucial para avaliarmos a saúde financeira e a rentabilidade de uma determinada empresa. Não seria diferente aqui para o Banco do Brasil. Afinal, ela representa a porcentagem do lucro líquido com as vendas de produtos e serviços, antes da consideração das despesas administrativas, financeiras e outras obrigações. Em outras palavras, a margem financeira bruta demonstra quanto que a empresa sobra de lucro bruto para cobrir seus custos fixos e gerar lucro líquido também. E quando a gente observa o que aconteceu no primeiro trimestre do ano de 2023, foi excelente. A margem financeira bruta foi de 21,16 bilhões de reais e depois de determinados descontos de despesas de captação comercial, instituição também, além do resultado de tesouraria, basicamente quanto que valem as ações que estão em tesouraria da empresa, o spread global era de 4,6%. E a empresa foi trabalhando ao longo do ano até chegar ao quarto trimestre, o que entregou 25,76 bilhões e um spread de 5,3%. Como vimos, o primeiro trimestre do ano de 2024 foi o melhor trimestre histórico do banco, onde a empresa alcançou 25,73 bilhões de reais e depois dos descontos e valores de tesouraria, o spread global foi de 5,1%, ou seja, praticamente o que aconteceu no quarto trimestre. E se observarmos que, historicamente, o banco vem entregando melhores resultados ao longo do ano, até chegar ao quarto trimestre, que é o melhor resultado, podemos projetar que a margem financeira bruta vai ficar melhor até o quarto trimestre do ano de 2024, inclusive melhorando a sua spread global. Essa é a expectativa. Já a carteira de crédito ampliada, novamente, o Banco do Brasil mostrando para o mercado que mesmo ele ficando no patamar semelhante ou praticamente equivalente ao do Banco Itaú, que tem o maior valor de mercado de todos os grandes bancos, considerando obviamente a sua carteira ampliada, que é a maior dos grandes bancos também, inclusive não importando se é banco público ou privado, o Banco do Brasil surpreendeu novamente. Aumento de 2,7% em relação a dezembro, chegando a 1 trilhão 138 bilhões de reais. Uma façanha, mas se compararmos a um ano atrás, crescimento de 10,2%, porque estava em 1 trilhão e 32 bilhões de reais. E se formos entender o que está acontecendo aqui com a inadimplência maior do que 90 dias, a cobertura vem caindo e a inadimplência maior do que 90 dias vem aumentando, exceto do melhor trimestre da empresa nos últimos 12 meses, que foi o quarto trimestre do ano de 2023, fechando aqui em 2,92% e agora com 2,9%. Mas em março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre do ano passado, a inadimplência era de apenas 2,62%, indicando que realmente a formação da inadimplência tem exigido mais do banco a partir do terceiro trimestre do ano de 2023. Traduzindo, a cobertura do crédito das safras antigas do banco até vem melhorando, mas da nova safra ela vem aumentando. Afinal de contas, como podemos ver aqui, o New NPL é a variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, acrescida das baixas para prejuízo do trimestre. E é claro, já sabemos que o Banco do Brasil trouxe no início do ano esse fato relevante mesmo, que contém não só os próximos pagamentos de dividendos, mas também uma alteração da política de remuneração aos acionistas através dessa política específica aqui, que altera o payout da empresa. E que, aliás, embora ela tenha trazido um payout de 40% para 45%, vale lembrar que este aqui é uma continuidade de outros fatos relevantes que o banco já trouxe em exercícios passados, mostrando que o payout de 40% foi atualizado para o ano de 2023. E agora, no ano de 2024, ele atualizou para 45%. Mas o que isso aqui significa? O payout nada mais é do que o percentual que é retirado da lucratividade das empresas para ser revertido em pagamento de dividendos. Então, se o banco lucra R$100, significa que neste ano de 2024 ele vai pagar R$45 para os seus acionistas. Mas já vamos falar mais sobre isso, porque também preciso entender o que diz a política do banco. E é claro, eu vou continuar repetindo isso para que a comunidade do Ativo Virtual entenda como funcionam as empresas, em especial, como estamos falando aqui do Banco do Brasil, de acordo com os documentos oficiais do banco. Aqui podemos ver em Estatuto e Políticas, que nessa seção mesmo de Políticas tem uma específica para a gente, ou seja, a política de remuneração aos acionistas, atualizada no dia 15 de fevereiro de 2024. E ela não deixa dúvida nenhuma. Política específica de remuneração aos acionistas
traz um parágrafo à prova de dúvidas ou interpretações. Adotamos como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido ajustado, como definido nas normas vigentes e no Estatuto Social do banco. Mas então, qual é a ponderação do mercado a respeito do problema que está tirando o sono do investidor? Recentemente eu havia trazido aqui no Ativo Virtual vídeos, um giro rápido, até mesmo para explicar a respeito de problemas como esse aqui. Mas vou detalhar um pouco mais esse vídeo para ficar fácil de compreender. Sendo que nessa avaliação que estamos vendo, a matéria está levantando questões importantes relacionadas à desaceleração dos resultados do banco, especialmente no cenário de crédito rural e aumento das provisões para devedores duvidosos, que são os PDDs. Apesar de manter um desempenho positivo em termos de rentabilidade e lucro, o banco ainda assim está enfrentando desafios com o impacto do setor agrícola e mudança de estratégia de concessões de crédito. Mencionei isso inclusive no vídeo especializado que eu trago aqui todos os meses da BB Seguridade e da Caixa Seguridade. Claro que o assunto voltado à BB Seguridade, apenas estou lembrando que eu trago esse vídeo todos os meses das seguradoras. De maneira resumida a respeito da desaceleração, o Banco do Brasil ainda apresenta lucros sólidos, com retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, o ROI, de 21% no segundo trimestre do ano de 2024. No entanto, a revisão das provisões para devedores duvidosos, que são os PDDs, e uma maior exposição ao risco no crédito pessoal fora do consignado geram incerteza para o futuro. A mudança de estratégia também na concessão de crédito, com foco em clientes com boas garantias, sinaliza uma tentativa de manter a lucratividade do banco, mas pode aumentar o risco da carteira de crédito. No entanto, essa mudança de estratégia foi vista por muitos analistas do mercado financeiro como inesperada. Isso porque a instituição financeira era vista nos últimos trimestres como uma empresa defensiva pelo fato de a maioria da sua carteira de crédito ser empréstimo consignado. Mas também tem a desaceleração do agronegócio impactando o Banco do Brasil. E vejam só, estou trazendo aqui de uma maneira muito resumida para esse vídeo não ficar cansativo. Mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo detalhado com raio-x, é só deixar nos comentários abaixo, porque assim você pode ajudar o Ativo Virtual a priorizar os assuntos que vocês têm mais interesse em saber. Mas especificamente aqui a respeito do agronegócio, essa desaceleração acaba afetando diretamente o Banco do Brasil, que detém uma grande fatia de crédito rural. E o aumento da inadimplência no setor, com o índice de calote subindo na ordem de 2,7% para 3% no segundo trimestre deste ano, pode acabar impactando os lucros do banco. Quem não assistiu, fique preparado. Vale muito a pena assistir do segundo trimestre, porque o banco trouxe o seu guidance e ele está prestes a apresentar os seus novos resultados, ou seja, do terceiro trimestre do ano de 2024. E quando vai ser isso? Bem, podemos ir aqui direto no site de Relações com os Investidores do Banco do Brasil em calendário de eventos. E aqui temos que no dia 13/11 vai vir a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre e no dia 14 a apresentação da alta direção desses resultados para o mercado em geral. Mas além disso, a redução do crescimento da carteira de crédito do agronegócio de 21,2% no ano de 2023 para 14,9% em 2024 acaba reforçando a tese de que o agronegócio está contribuindo para uma desaceleração nos resultados do Banco do Brasil. A matéria, inclusive, traz esse gráfico aqui para exemplificar. Os analistas do Itaú BBA, inclusive, reforçam a tese do BTG, dizendo que a instituição financeira, ou seja, o Banco do Brasil, deve entregar um lucro sem grandes crescimentos no fim deste ano. Essas expectativas são feitas após a mudança no guidance. Para os especialistas, a companhia deixou claro que o crescimento da margem financeira não deve superar a provisão de uma forma que faça com que o lucro cresça acima do esperado. Mas isso quer dizer que o investidor deve vender as ações do Banco do Brasil? Bem, de acordo com a matéria, o banco talvez tenha perdido a preferência, mas somente uma casa não está recomendando a compra das ações. E até mesmo, como eu mencionei logo na introdução desse vídeo, o Banco Santander considera o Banco do Brasil a ação mais barata do setor, trazendo uma recomendação de compra e preço-alvo em R$ 42,50. Nessa mesma matéria, os analistas aceitam que o Banco do Brasil está sendo negociado a um preço descontado, com uma métrica que é o PL, estimado para 2025 em 4 vezes, ou seja, muito descontado. Lembrando que o benchmark de mercado é um PL para boas empresas com bons fundamentos de até 15 vezes. E a equipe do Itaú BBA estima que o banco deve pagar cerca de 10% do seu valor
em dividendos nos próximos 12 meses, deixando claríssimo quanto que o Banco do Brasil, apesar desses problemas que eu estou apresentando aqui, de acordo com essa matéria, é capaz de gerar de lucros. Afinal, só é possível pagar dividendos mediante as empresas terem lucros. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações BBAS3 estão valorizando muito, 18,36% nos últimos 12 meses, com essa cotação dos R$ 26,86, corrigiu recentemente, abrindo novas oportunidades, um PL baixíssimo de apenas 4,76, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, e o PVP que não deixa dúvida nenhuma. O banco está 14% abaixo do seu valor patrimonial e pagando bons dividendos, 9,32%. Se observarmos a média dos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou 7,32% e agora, com 9,32%, deixa claro que o banco está aumentando o seu pagamento de dividendos. E isso reforça, inclusive, a iniciativa do próprio banco, que trouxe esse fato relevante, inclusive aumentando o payout da companhia, pelo menos aquele que foi definido para o ano de 2024, porque em 2023 o banco pagou 40%, sendo que na sua política de pagamento de dividendos, prevista no seu estatuto social, são de 25%. 2023 aumentou para 40% e 2024 para 45%, de tudo que o banco lucra. E ainda trouxe todas as datas de pagamentos antecipados e os complementares. Você pode inclusive salvar esse vídeo aqui para ficar fácil de recorrer a ele sempre que tiver dúvidas a respeito dessas datas aqui. E é por isso que as datas já estão confirmadas, ou seja, a Datacom. Já em novembro deste ano, o Banco do Brasil vai fazer a antecipação, notem aqui, antecipados, do quarto trimestre do ano de 2024, com o anúncio no dia 22 do 11. A Datacom vai acontecer no dia 11 do 12 e vai pagar no dia 27 do 12, ou seja, muito rápida a data do pagamento em relação à Datacom. Mas antes disso, o banco também vai fazer outro anúncio. E observem que não é coincidência. Esse pagamento complementar vai ser anunciado no dia 13 do 11, que é a mesma data que vimos, que é a da divulgação dos resultados do terceiro trimestre, e a Datacom vai acontecer no dia 25 do 11, com o pagamento sendo realizado também muito rápido, já no dia 6 de dezembro. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Tendo explicado tudo isso, vamos falar agora das projeções e preço teto do Ativo Virtual, aqui revisadas para 37,75 bilhões, com payout esperado de 45%, o que já foi declarado pelo próprio banco, e isso vai gerar um DPA de R$ 2,96 por ação. Se formos para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 74,11, o que significa dizer que se você estiver procurando 4% de dividend yield anual do banco, o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 74,11. Agora, se você esperar 6%, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 49,40. 8%, o preço teto passa para R$ 37,05 e 10%, R$ 29,64. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua expectativa a respeito dos resultados do terceiro trimestre. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.